Bom, quero falar aqui no vídeo sobre o Daniel Júnior, começando aqui para vocês, jogador que não deve atuar contra o Democrata, no caso por conta de uma entrada aos 37 minutos da segunda etapa do zagueiro Suelton, que foi muito forte da equipe da Caldense, que assim, até o Daniel Júnior teve que sair e depois postou uma foto nas suas redes sociais, realmente dava para ver que foi um pisão bem feio, né? E até por conta disso vai desfalcar o Cruzeiro nessa última rodada. E o interessante o Cruzeiro teve dois jogadores que desfalcaram o Cruzeiro por uma sequência razoável, por entradas bem violentas e que não teve nenhum cartão vermelho, né? Que foi do Nicão, que até agora não está 100% recuperado naquele clássico contra o Atlético, e agora também o Daniel Júnior. Pelo menos ele foi expulso, né, o jogador, mas, por exemplo, no caso do Atlético lá no clássico, não teve absolutamente nada e foi até mais grave, né? Esse do Daniel Júnior mesmo, se você ver ali, se fosse um pouquinho mais para cima ou para baixo, ou um pouco mais forte, poderia ter sido algo bem grave mesmo, para até complicar uma sequência da carreira do jogador, né? Que se ele ficar fora só de um jogo, já tá bom demais, porque poderia ter sido algo muito pior do jogador de 20 anos, que começou a ter uma sequência um pouco maior agora com o Pesolano nessa temporada de 2023. No caso, ele já tem até aqui 4 jogos, 1 gol, e assim, nesse último duelo contra a Caldense foi muito bem, né? Por quê? Porque ele faz um dos gols, sofreu o pênalti que o Bruno Rodrigues cobrou, e ainda teve esse lance que tirou um jogador a mais, deixou a Caldense com um jogador a menos, né? Na reta final da partida. Então o Daniel Júnior foi muito bem, e eu gostaria de ver ele atuando com mais frequência, nem que seja entrando no segundo tempo. Temporada passada aqui também foi de muitos altos e baixos, né? O Daniel Júnior não mantém uma regularidade tão constante, mas acho uma boa opção, até se você for considerar que ele só tem 20 anos de idade, né? E ano passado já havia feito 38 jogos, 4 gols e 4 assistências, somando até aqui então 5 gols, 4 passes em 42 jogos pelo time profissional do Cruzeiro. Lembrando que tem quase um ano que o Cruzeiro renovou o seu contrato e não tem uma multa rescisória muito alta para o futebol brasileiro, tá? Uma multa dele hoje é um valor próximo ali da casa dos 9 a 10 milhões de reais, e quero saber quem que você colocaria para substituí-lo. Pode colocar o Nicão, caso ele tenha condições, e voltar, né? Bruno Rodrigues, Gilberto, Nicão lá na frente, ou por exemplo trazer o Nicão para o meio, colocar na ponta direita o Wesley, que eu acho uma alternativa interessante também. Tem várias opções aí que vai caber agora. O Pesolano tem a opção também do Matheus Vital jogar pelo meio, Nicão na direita, Gilberto e Bruno Rodrigues. Então, várias alternativas, menos mal, né? Para não fazer tão falta a esse time aí do Cruzeiro. Quem que você usaria? Deixa aqui então a sua opinião. Mais um aqui no vídeo, bem interessante, que também o Cruzeiro barrou nessa questão financeira, é a respeito do zagueiro Dória, de 28 anos de idade. E se vocês estão percebendo, todos esses nomes já foram especulados aqui no clube. E assim, se essa notícia da venda do Cruzeiro está surgindo agora para nós, até faz mais um pouco de sentido essas especulações recentes do clube, né? Porque, já vinha falando aqui, não faz sentido o Cruzeiro demonstrar interesse no Dória, que tem valor de mercado de 30 milhões de reais, titular do Santos Laguna, que recebe quase 1 milhão por mês, sabe? Quem sabe o Ronaldo já esteja, assim, preparando, né, para trazer alguns reforços, antes mesmo de ter essa confirmação da venda de um percentual. Quem sabe? Faz muito mais sentido, tá? Porque eram uns nomes que não faz. Tipo assim, os caras não vão rescindir o contrato e vir de graça para ganhar 350 mil. Então, não ficaria surpreso se o Ronaldo já estivesse com um plano, né? Atrás, antes mesmo dessa venda oficial. Então, o Dória, que tem 28 anos, contrato até dezembro de 2024, o que pesa em relação a essa questão financeira. Que tem um salário muito alto, não tipo assim, dentro da realidade, 500, 600 mil, não, muito mais do que isso. O jogador que é titular do Santos Laguna tem mais de 5 temporadas. E mesmo sendo futebol mexicano, lá tem um poder de compra muito alto também, né? Até por ser do lado dos Estados Unidos, então a comparação sempre vai ser em relação ao dólar. E o Cruzeiro, aqui a moeda do Brasil não tá valendo muita coisa, né? Então qualquer 180 mil dólares já é 1 milhão de reais, né? Então um valor quase inimaginável para um zagueiro no Brasil receber, ainda mais o Dória, que é um ótimo jogador, mas não vale isso tudo não, né? Acho que voltando no Brasil, acho que no máximo 400, 500 mil, se ele for para um clube que valoriza. Bom, você deve ter percebido que várias dessas opções são de zagueiros, né? E eu vou continuar aqui nesse vídeo falar um pouco sobre o Vitor Hugo, outro nome que foi especulado, que parece nessa situação, por exemplo, do João Pedro, do Dória, que é assim, o Vitor Hugo tem contrato ainda por mais 1 ano e meio, zagueiro de 31 anos de idade, com a equipe do Trabzonspor, lá da Turquia. Aquele mesmo time que o Cruzeiro emprestou o Manuel em 2020, que ficou lá há pouco tempo e volta e arrasa na Série B, né? O Vitor Hugo, aquele mesmo ex-Palmeiras, ex-Fiorentina e até mesmo ex-América Mineiro, que na minha visão, nossa, esse seria bom demais. Tem 2 ex-Palmeiras que eu acharia uma ótima opção, que é o volante o Bruno Henrique, né? No caso, que
está lá no Al Hilal, que assim tem contrato até o meio do ano, já poderia se mudar de graça. Esse, nosso, se o Cruzeiro contratasse, seria uma ótima opção, inclusive, até falei aqui dele meio que sem querer. E o outro seria o Vitor Hugo, né, que é um ótimo zagueiro. Os dois não são novos, mas na minha visão chegaria para ser titular. Bruno Henrique tem 33 e o Vitor Hugo 31 anos de idade. Vitor Hugo, que nessa temporada é o titular absoluto na Turquia, 29 jogos, 2 gols pelo clube. Ele chega em 2020, em agosto daquele ano, vindo do Palmeiras. No Trabzonspor, ele já disputou até aqui mais de 105 partidas com 8 gols e 2 assistências. Pelo Palmeiras também, ele volta ao Brasil em 2019, passando 3 anos na Itália, na Fiorentina. Nessa segunda passagem pelo Palmeiras não foi bem. 2019 foi reserva naquele ano, 20 jogos. Em 2020, 10 partidas até chegar ao Abel Ferreira e logo depois ele já sai, né? Acho que o Vitor Hugo teria dado certo se tivesse continuado, mas tem vivido uma fase boa na Turquia e eu traria ele tranquilamente. E o outro aí, o Bruno Henrique, que tem contrato se encerrando, né, nesse final da temporada, acho uma ótima opção também. Quero saber a opinião de vocês aqui embaixo sobre alternativas de reforços aí para o Cruzeiro, ainda mais depois dessa confirmação, né, da venda de um percentual. Óbvio que não vai ser todo o dinheiro destinado para a contratação de atletas, apenas um percentual, e outra parte vai ser para infraestrutura, reformas e, no caso... Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês sobre um artilheiro aí na mira do Cruzeiro para essa temporada de 2023. Será que a Raposa, mesmo com o Gilberto, com, no caso, o Matheus Davó, ainda deve buscar mais uma opção para ser um reserva, por exemplo, nesse camisa 9, que eu quero comentar aqui no vídeo? Vários times interessados no atacante, tem também atualizações da tabela, o que o Cruzeiro precisa fazer para se classificar, depender apenas de si mesmo, né? No caso, na última rodada, e possíveis adversários. Já adianto que não deve ser fácil o futuro do Cruzeiro na semifinal. Além disso, para terminar com vocês, quero comentar também sobre o Ronaldo, que falou sobre a situação para a construção de um estádio em Betim e também sobre esse embrolho, né, envolvendo o Cruzeiro, Minas Arena, Mineirão. O Ronaldo voltou a comentar sobre isso nessa última live no final de semana. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever aqui no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, você que é o canal Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui a essa marca, né, de quase 40 mil inscritos. Quem puder se inscrever, sem dúvidas vai me ajudar demais. Antes de dar uma sequência aqui no vídeo, tenho um recado para vocês, no caso de um grupo VIP, né? Eu junto com outros parceiros aqui, ó, fazendo esse grupo de análise 100% grátis para você receber dicas, né, gratuitas no WhatsApp, super simples. Eu e o Gabriel também, que ele que faz as análises, né? Eu tô aqui por parte da divulgação e controlado no grupo, tá o link aqui embaixo para você entrar, no caso aí com uma atividade bem alta todos os dias, tendo várias opções que eu deixei aqui do nosso grupo da BetPlay. Então tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo para você entrar, 100% grátis, tá? Aí para você entrar não precisa ter burocracia nenhuma, e se caso você queira convidar também os amigos, só mandar mensagem lá que é o link, né, que você pode participar, e para você receber aí todas as melhores odds com nós lá na BetPlay. Bom, quero começar falando aqui sobre o Ronaldo, que comentou, né, nessa última live dele sobre essa situação envolvendo o Mineirão, que é o que eu quero começar falando, né? Enfim, o Ronaldo, que além disso comentou dessa possibilidade da construção de um novo estádio, e ele deixou claro porque a questão do Mineirão, onde não tem tido, né, avanços nessa temporada então de 2023, e o Cruzeiro nem jogou no Mineirão ainda, e ele ressaltou, né, que no caso é uma pena porque o Mineirão é a nossa fortaleza também, onde o atual dono da Raposa está mandando jogos no Independência e não é o que ele gostaria, até porque a grande questão do Mineirão é que o Cruzeiro gostaria de, além de ter um aluguel mais baixo, a preferência de jogos, porque várias partidas o Cruzeiro teria de mandar fora, por já ter shows, né, marcado no estádio. Então essa situação acabou complicando demais a relação, que já não era boa, do Ronaldo com a Minas Arena. E além disso, né, em questão de participação nos bares, nos restaurantes do estádio, que estava também de acordo com o Ronaldo, não ajudando muito o Cruzeiro nessa. Porque mesmo o Independência ter uma capacidade bem menor, de no máximo 22, 23 mil torcedores, mesmo assim tem tido lucros bem superiores do que quando o Cruzeiro estava jogando no Mineirão, com 28, 32 mil torcedores. Porque, para você ter uma ideia, o tanto que o Mineirão é caro, o Cruzeiro só realmente tinha lucros muito significativos quando passava ali de 45, 40, 50, 60 mil torcedores no estádio. Porque quando tinha 23 mil, igual quando eu fui, se não me engano, contra o Guarani, né, que estava bem baixo, teve quase prejuízo nesse jogo, contra o Ituano também, que se não me engano foi 45 mil torcedores, 50 mil, e teve um lucro, tipo assim, se fosse Independência, teria a mesma coisa, sabe? Então, acaba que a situação ficou bem insustentável, não é à toa que o Cruzeiro tem mandado jogos na Arena Independência. E além disso, ele comentou da possibilidade de construir o estádio em Betim, onde ele voltou a falar o seguinte:
houve sim algumas conversas, mas não mudou nada até agora. Não tem nenhuma novidade por enquanto, as coisas vão se resolver sozinho com o tempo. Então ele disse aí sobre isso. Eu tenho minhas dúvidas se o Cruzeiro realmente vai construir um estádio próprio, viu? Acho que essa situação da Minas Arena, logo mais, logo menos, deve dar algo positivo. Por exemplo, para o Cruzeiro jogar o Campeonato Brasileiro no Mineirão, tá? Porque não acho que o Ronaldo vá manter o Independência o ano inteiro. Você vê, o Cruzeiro jogou 2 jogos longe do Arena Independência e ganhou os 2, né? Eu, particularmente, não gosto dos jogos do Cruzeiro no Independência. É um estádio muito bom, grama boa, tem um espaço bom para a torcida, apesar de que eu acho muito pequeno para a torcida do Cruzeiro, mas não gosto. É um estádio que está lá o rival, a América, o Atlético Mineiro já jogou lá há tantos anos, então eu não gosto. Eu, particularmente, prefiro o Mineirão umas 1000 vezes, nem é exagero, prefiro muito mais mesmo. Independência, não sinto em casa. Quero saber se você concorda comigo também, discorda, e qual que você prefere, né? Se tem alguém aqui ainda que defende o Independência ao invés do Mineirão, e também essa construção, né, de um estádio próprio, que eu não vejo com maus olhos, mas acho muito difícil de sair ou ter alguma novidade